Boa noite, pessoal. Meu nome é Sofia Franco e começa agora mais um Midiato Entrevista. Hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Nara Lia Cabral, que também é integrante do grupo Midiato. E no papo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os discursos na mídia brasileira e os debates sobre gênero. Só um minutinho que eu vou chamar minha convidada. Olá, Sofia, tudo bem? Oi, Nara, seja bem-vinda à nossa live. Muito obrigada, Sofia. Que legal estar aqui. Estou muito contente em participar dessa live com você. Bom, vamos esperar só uns minutinhos para entrar mais gente para participar aqui com a gente, mas a gente vai conversando aqui. E aí, como está a vida? Perfeito. Tudo bem, tudo certo, né? Correria das aulas, caminhando, vida agora após o fim do doutorado, né? Mas tá tudo bem, apesar da quarentena e tudo. Tá dando para me ouvir bem, Sofia? O áudio tá bom assim? Tá, tô te ouvindo bem. Ótimo. Eu pus aqui o fone porque acho que o som ficou um pouquinho mais puro e fiquei bem aqui num cantinho que acho que é onde a internet pega melhor assim no celular. Então acho que aqui vai vai funcionar. Deixa eu ver. Acho que vai. Pronto. Tá bem apoiadinho agora. Não cai mais. E você, Sofia, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Tá também correria das aulas, né? Com E certeza. orientações e etc. Mas tá É tudo correndo verdade. tudo bem. Você está orientando aqueles TCCs esse semestre, né? Sim, depois podemos Legal. conversar. Mas tá legal, tem uns grupos bem legais, bem interessantes. Ai, que bom. Eu adoro, porque a gente vê o trabalho assim no começo do semestre pequenininho, né? E ele vai crescendo assim, e daqui a pouco o trabalho já está super estruturado e eles fazem rápido. É muito legal. Eu gosto bastante dos TCCs, assim, fico bem contente. A Vivi Sim. falou que é a live mais fofa ever. Todos na correria, né, Thiago? Pois Todos é. na correria, Thiago. E esse segundo semestre, assim, infelizmente, por causa de toda a conturbação, né, do mundo, parece que tá mais corrido do que o Com habitual, assim. certeza. Com certeza, né? Ele começou mais tarde para muita gente, ele é remoto, né? Então ele é um semestre. E o segundo semestre ele já é mais curto, né? Porque começa em agosto, vai até novembro, dezembro. Então ele é um semestre que passa muito rápido, assim. Piscou, já é Natal. É verdade. Piscou, pronto, né? É Natal. Eu tô semana que vem, já é meu aniversário. Meu aniversário parece que demora tanto pra chegar, mas já tá É chegando. Eu falei, verdade! gente, estou ficando mais velha, socorro. Um Mas aniversário eu na gosto de pandemia, aniversário, então não né? tem É, problema. você gosta. Eu sou do time que eu não gosto muito de comemorar o meu aniversário, assim. É que eu não gosto, eu não faço questão, assim, sabe? Eu falo, ai, às vezes dá um pouco de preguiça, assim, de sair da rotina para comemorar o meu aniversário. Mas eu gosto de comemorar o aniversário das pessoas, então isso é legal. E eu também tô sentindo falta de não poder comemorar das outras pessoas na quarentena, né? Porque a gente não pode se encontrar, tem que comemorar remotamente, assim, online, fazer umas comemorações à Pelo distância. menos eu tô na casa da minha família, então tem Dá para você pessoas aproveitar um pra pouquinho, passar. né? É, Isso é legal. É, quem tá morando sozinho, assim, acaba muita, né? Acaba, acho que é mais apertado, mais difícil um pouquinho, assim. Mas tá certo também, sim. porque a gente faz, Thiago, escorpianos, escorpianas, escorpianes, né? A gente não, já não gosta tanto de comemorar o aniversário. Tudo bem. Tudo O bem. meu daqui a pouco tá aí também, já novembro, os nossos daqui a pouco também já chegam. O ano tá voando. Tá voando. Bom, então vamos começar aqui agora oficialmente a nossa live de hoje, né? Então, bom, eu sou Sofia Franco, eu sou doutoranda do programa de e-mails e processos audiovisuais da ECA USP, orientada pela professora Rosana Soares.
sou integrante do Grupo Midiato, que é um grupo que estuda, né, linguagens. Em- Nossa, me perdi, porque que estuda é, linguagens, né, e comunicação e práticas midiáticas. Também é um grupo que atua na ECA USP, né, dos programas PPG-Com e PPG-MPA. E o Midiato Entrevista é uma série de lives que o Midiato está realizando aqui no Instagram desde o mês de julho, né? E a gente teve essa iniciativa pensando principalmente, né, na questão da divulgação científica, para tentar extrapolar um pouco, né, os muros da universidade e democratizar o acesso a esse conhecimento, promover discussões e debates, né, acerca principalmente da área de comunicação e linguagem, né? E para a gente é muito importante abrir esse caminho de comunicação com vocês que estão aí nos assistindo, principalmente no momento em que as universidades estão sendo atacadas, né, no contexto nacional. Então a gente entende que essa é uma maneira de mostrar para o público um pouco do nosso trabalho, né? Mostrar o que a gente está fazendo aqui na universidade. Então sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. E a nossa convidada de hoje é a Nara Lia Cabral Scabin, que é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade AMB Morumbi. Também dá aula nos cursos de graduação dessa universidade. E a Nara acabou de defender o seu doutorado há poucos meses no programa de pós-graduação em comunicação da ECA USP. E ela vai contar um pouquinho para a gente hoje sobre essa trajetória acadêmica dela, né, que acabou de completar um grande passo recentemente. Então, ela está bem fresca com isso na cabeça para contar para a gente como foi, né? Então, Nara, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar da live. E vamos começar então conversando um pouquinho, né? Gostaria que você contasse para a gente da sua trajetória acadêmica até aqui, como surgiu o seu interesse, né, por essa área de pesquisa, ou até mesmo pela pesquisa acadêmica, né, que nem todo mundo que cursa jornalismo vai para a área de pesquisa. Então, se você pudesse contar um pouco para a gente sobre isso. Com certeza, Sofia, obrigada. Queria agradecer o convite seu, do Midiato, né, as pessoas presentes aqui, a nossa audiência. É um prazer estar aqui. Bom, eu fiz, né, eu me graduei em jornalismo, como você, lá na ECA USP, né, fiz minha graduação em jornalismo, e acho que como muitas pessoas que procuram o curso de graduação em jornalismo, na verdade eu tinha, assim, uma série de interesses simultâneos, né, então eu tinha esse interesse, claro, pela área da comunicação, mas também o interesse pela leitura, pela escrita, né, acho que todo mundo que procura um pouquinho esse curso de graduação tende a ter um interesse em discutir ideias, em debater conceitos, a gente gosta de falar, gosta de escrever, né? E aí eu fui para essa área, né, um pouco procurando, claro, as questões específicas do jornalismo, mas procurando também uma área das ciências humanas, né? A gente, quando está ali no ensino médio, mesmo antes de saber a carreira que a gente vai seguir, a gente sabe se é de humanas, se é de exatas, se é de biológicas, então isso eu sabia desde cedo que eu era uma pessoa de humanas. E aí procurei essa área justamente pela possibilidade de trabalhar né, com múltiplas possibilidades de atuação, assim, várias linguagens, várias mídias, né, vários interesses simultaneamente. A gente faz jornalismo porque se interessa pelo jornalismo, mas também pelos temas sobre os quais a gente pode falar como jornalista, né, que a gente pode cobrir como jornalista. E aí, quando eu estava na graduação, mais ou menos na metade, eu fiz iniciação científica. Primeiro eu fiz um projeto do Ensinar com Pesquisa, sobre radiojornalismo, né, que acabou não sendo a área que eu segui na pesquisa, mas abriu, né, todo esse mundo da pesquisa para mim. E aí, logo em seguida, assim que eu terminei esse projeto, eu soube que, na época, o Arquivo Miruel Silveira, né, que hoje é o Observatório de Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, não, Observatório de Comunicação, Censura e Liberdade de Expressão da USP. Na época era o grupo de pesquisa do Arquivo Miruel Silveira, que pesquisava os processos de censura. Eles tinham lá uma vaga para uma pesquisadora, para um pesquisador entrar lá num projeto temático para estudar a cobertura jornalística sobre os processos de censura ao teatro.
E aí, como eu tinha esse interesse pelo tema do teatro, né, a questão da censura, claro, sempre desperta o interesse, é um tema importante de ser debatido, eu fui, né? E fui orientada pela professora Mayra Rodrigues Gomes, fiz 2 anos de iniciação científica, em seguida fiz o meu TCC, também debatendo essa questão da censura, sob orientação da Mayra, fiz o mestrado em seguida com a Mayra, né? E depois fiz o doutorado também sob orientação da Mayra, que foi uma mãezona para mim e que, né, me conduziu todos esses anos pelo mundo da pesquisa. Então, acho que começou um pouquinho a partir dessas primeiras experiências que eu tive na graduação, né? Mas também acho que é um perfil, né? Que a gente que acaba indo para pesquisa, a gente tem esse perfil de se aprofundar nos temas, essa vontade de estudar um pouco mais. E aí a gente encontra um projeto, a gente se realiza nesse projeto e acaba seguindo. Então foi mais assim, a trajetória foi mais ou menos isso. Bom, no seu mestrado você estudou um pouco os discursos sobre o politicamente correto, né? Acho que é um tema bastante interessante até hoje, na época, acho que não era, era bem recente, né? Tava surgindo essas discussões sobre o que é politicamente correto, como a gente pode definir, né, ou falar sobre o politicamente correto. Então, acho que é um tema bastante interessante. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa sua primeira pesquisa de mestrado. Tá ótimo, Sofia. Eu gosto de falar dela porque para mim ela foi muito importante, porque foi quando eu descobri assim uma série de desafios que a gente enfrenta na pesquisa, né? Então, só para situar, eu estava lá pesquisando censura, liberdade de expressão, aí ia numa porção de eventos acadêmicos, né, para debater essas questões de censura e liberdade de expressão, e sempre ouvia as pessoas falando, a nova censura, isso no começo dos anos 2010, era um outro contexto que não é o atual, né? A nova censura é o politicamente correto. O politicamente correto é uma nova forma de censura, que hoje é um discurso bem do senso comum, que já foi bastante problematizado, inclusive, mas na época era um discurso que era um posicionamento que aparecia, e isso me deixou curiosa para entender um pouquinho melhor, né? Então eu montei o projeto para estudar essa questão do politicamente correto. E o primeiro evento que eu fui apresentar, que eu fui falar do meu projeto, ainda bem no comecinho, né? E foi um comentário ali de um dos participantes da mesa que mudou o meu mestrado todo. Ele disse assim: você não pode estudar o politicamente correto pressupondo que isso existe. Isso existe concretamente. O que é o politicamente correto? Você não pode partir do princípio de que isso é um objeto já delimitado e que você vai estudar. E no fundo era essa a grande questão, né? Que eu só não tinha conseguido formular bem no projeto inicialmente. E aí eu falei, não, então é isso, é estudar os discursos sobre o politicamente correto, como essa categoria é construída discursivamente. Na época eu já frequentava o Midiato, então eu já tinha acesso, né, a essas discussões sobre os discursos, a análise do discurso, a Mayra trabalha, né, há muitos anos com isso, a Rosana, então eu tinha acesso a essas teorias, eu tinha algumas leituras, e eu construí o projeto, então, né, com essa perspectiva, porque era justamente o que me intrigava, como que discursivamente esse processo se conforma no debate público, não é? E constrói também lugares de identificação, porque as pessoas vão se identificar, não, eu sou politicamente correto, ou o que é mais frequente, sobretudo naquela época, eu sou politicamente incorreto, como se ser politicamente incorreto fosse ser antissistema, ou fosse ser alguém muito irreverente, ou fosse ser alguém rebelde. E muitas vezes era só uma desculpa para proferir ali um discurso preconceituoso, né? Então tem uma grande mudança hoje, eu vejo, nesse debate, que o que na época era uma coisa antissistema, você se dizer contra o politicamente correto, no comecinho dos anos 2010, era se dizer antissistema, hoje em dia, com o neopresidente que a gente tem, o politicamente correto é o discurso oficial, na verdade, é o discurso do sistema, né? Então, tem esse deslocamento, assim, do lugar desses discursos. Então, acho que o tema é atual, mas eu sempre falo assim, que se eu fosse fazer a dissertação hoje, teria sido outra dissertação, que teria que incluir toda essa história, né, dos últimos anos aí do Brasil, que mudou completamente como essa categoria é tomada. Mas o projeto em si nasceu dessa intersecção de pensar a liberdade de expressão, de pensar o debate sobre censura como discursos. Né? Eu não estudava, mesmo lá na iniciação científica, as práticas de censura, os processos de censura. Eu estudava os discursos que dão sustentação a essas práticas, que contestam, que legitimam, né? E na contemporaneidade, esse debate expandido da liberdade de expressão inclui uma porção de questões novas, não é? Inclusive essa do politicamente correto, que é uma construção discursiva. Então,
Foi mais ou menos assim que eu cheguei. Até queria voltar a escrever, talvez, sobre isso, para escrever outras coisas dos últimos anos aí, né? Do Brasil, enfim, recente agora, que tem uma série de mudanças. Bom, e por falar em mudanças, né, do mestrado para o doutorado, você continuou falando sobre discursos, formações discursivas e trabalhando com a imprensa, né? Então, você trabalhava, né, no mestrado também com os jornais impressos aqui do Brasil, né, da grande imprensa, e continuou trabalhando com isso, né? Mas mudou um pouquinho o seu tema, o seu objeto de estudo no doutorado. Então, conta pra gente como foi essa transição do objeto do mestrado para o objeto do doutorado. Tá ótimo. Eu acho que essas transições, elas sempre acontecem, não porque um dia a gente acorda e fala, vou estudar isso, que legal, né? Esse objeto é bacana, quero estudar esse tema, né? Eu acho que são questões mais profundas que vão ali nos motivando, né? São inquietações mesmo, são incômodos que a gente tem. Para mim, pelo menos, sempre foram objetos e projetos que nasceram de incômodos, como esse em relação à forma como se falava do politicamente correto, como se fosse uma coisa né, como se fosse uma coisa concreta e não uma disputa discursiva. E aí, quando eu estava fazendo mestrado, eu tive um pouquinho acesso, não era o meu tema, mas eu pude acompanhar como essas polêmicas em torno do politicamente correto surgem tanto na cobertura da imprensa, né, quanto no debate acadêmico, surgem de alguma forma relacionadas às políticas identitárias ou ao debate sobre políticas identitárias e até sobre uma certa deturpação, uma certa simplificação no discurso do senso comum, no debate público, do que são as políticas de identidade. E aí, quando eu olhei para essa questão das políticas de identidade, para o papel que a identidade, que as lutas por reconhecimento vão ocupar nas lutas políticas, no debate político, para o lugar que as disputas em torno da própria representação, né? Então a representação como um objeto de luta, sempre foi, claro, mas de uma forma muito mais consciente, muito mais articulada, né? Muito mais consistente na contemporaneidade, olhei pela via do discurso. Eu olhei e pensei, há uma mudança cultural, né, que sustenta essas transformações do debate público, que está ligado, claro, ao debate acadêmico, mas se manifesta ali no debate público. Isso é uma mudança cultural, é uma mudança de discurso, né? É uma mudança. Eu vi aqui que acho que o Caio perguntou do discurso, né, Caio, para explicar, falar um pouquinho, né? Então, eu trabalho com o discurso nessa vertente da análise do discurso francesa, né, explicar o que é discurso resumidamente seria difícil, porque né, deve ficar eternamente aqui falando, mas assim, tentando, né, pelo menos aquilo que eu trabalho dentro do discurso, a ideia seria trabalhar um pouquinho, a ideia é pensar um pouquinho o discurso como conjunto de construções de sentido, então coisas que são ditas, coisas que podem ser ditas, que constroem verdades. Né, e que ao construir verdades, a partir de lugares de saber, também estão ligadas a relações de poder. Então é um pouquinho essa ideia, né, de que a nossa realidade ela é estruturada por discursos, ela é estruturada por saberes que são atualizados em dizeres e que, por sua vez, concretizam relações de poder. E a verdade é construída, é um elemento-chave aí do discurso, pensar a construção da verdade. Então, quando eu olhei a questão das políticas de identidade, ou esse debate, eu pensei, bom, é uma mudança neste nível. Não é uma mudança só nas práticas políticas ou no debate público, é uma mudança cultural mais profunda. E aí eu tentei analisar como essa mudança se manifesta discursivamente. No início, até a qualificação, a gente sabe que a qualificação é uma reviravolta na nossa vida, né, de pesquisador, pesquisadora. Até a qualificação eu queria analisar assim, como que esses discursos sobre políticas de identidade ou discursos que têm de identidade se manifestam no jornalismo. E aí, claro que a banca colocou meus pezinhos no chão e falou, não, você não vai fazer, é muita coisa, não dá, né, para definir uma questão tão ampla, se conforma ao longo de tantas décadas, e aí a gente vai recortando, né? E aí que eu cheguei a essa perspectiva do gênero, né? Porque, bom, eu pensei, por eu ser mulher, né, na própria visibilidade que os feminismos midiáticos adquirem hoje no debate público, né? Claro que o gênero como conceito, como categoria conceitual é muito maior do que os debates sobre os feminismos, ou do que os debates sobre LGBTs, ou do que os debates sobre as minorias de gênero
sexuais, né? O gênero é um lugar conceitual, um lugar epistemológico, mas ele é um lugar que a partir dos estudos de gênero e de uma certa passagem para o debate público dessas discussões que nascem lá nos estudos de gênero, nos estudos feministas, ele vai assumir a forma de alguns discursos que circulam na esfera pública, né? Então eu olhei para as questões identitárias a partir do lugar do gênero, pensando como que essas mudanças discursivas que vão posicionar as identidades como um elemento central de luta política se manifestam no caso das questões relacionadas a gênero, né? Eu tinha que recortar um eixo identitário, eu não poderia falar de todos. Então, eu recortei nesse eixo do gênero e acho que foi uma escolha que eu gostei, que me fez feliz pela própria relevância que o tema tem hoje, né? E claro, as bancas no fundo sempre estão certas, né, gente? Assim, a banca estava certa, era melhor recortar, era melhor fazer esse recorte, porque foi muito mais viável. Mesmo assim, para entender como esses debates identitários no caso de gênero se conformam no jornalismo brasileiro, e eu trabalhei com jornalismo de referência, ou seja, o que a gente chama de grande mídia, né, grande imprensa, e eu trabalhei com a grande mídia, grande imprensa, ou imprensa de referência, justamente por entender que ali, nesse espaço, essas questões identitárias poderiam ser mais problemáticas, porque elas não nascem ali, né? Existem outros espaços midiáticos onde essas questões se colocam de forma mais orgânica, onde as reivindicações, as resistências são mais orgânicas, não é ali na grande imprensa, que é uma expressão ruim, mas na imprensa de referência. Então eu pensei, bom, é um lugar, é um terreno estrangeiro, mas esse debate chega ali, a gente percebe lendo jornais que esse debate de gênero ou identitário está ali. Então eu queria ver como que ele se organizava discursivamente, né? Como que essas mudanças políticas que posicionam as identidades de uma forma central, e no caso das questões de gênero, como isso, no caso do jornalismo, significava um outro modo de enunciar. Né? Então, quando eu falo de mudanças discursivas, a ideia era essa, pensar mudanças que são políticas, que são culturais, claro, né? Mas que são também enunciativas, discursivas, outras formas de falar sobre as coisas, e essas novas formas de falar sobre diversos assuntos são transversais a vários aspectos do discurso, não são só no plano dos conteúdos. Não é que mudam os conteúdos. Inicialmente mudam os conteúdos, mas com os anos mudam também as formas, né, por meio das quais os grandes jornais enunciam sobre esses conteúdos. Claro que isso é uma disputa, é um processo de disputa complexa, né, que os jornais um belo dia acordam, os editores-chefes, e falam: vamos nos preocupar com as questões identitárias, ou com as questões de gênero, ou com as questões do reconhecimento, né? Mas é um processo que até surge de pressões, porque também a gente tem, né, Sofia, a gente fez o nosso artigo do Bela Recatada e do Lar, estava pensando nele, aquele estudo que a gente fez, porque a Sofia também é minha parceira acadêmica, e ali é bem esse caso, né, Sofia? São grupos, são pessoas, usuários das redes que pressionam a forma como um grande veículo falou sobre uma questão, né, feminina, ou construiu ali uma representação da mulher. Então, essas pressões também vão gerando outras formas de falar sobre esses temas, né, que são formas complexas, né, de se analisar no nível dos discursos. Então, foi isso que eu tentei desenvolver um pouquinho na minha tese, né? A gente sofre para recortar, né, Caio? Eu vi aqui o comentário do Caio, a gente sofre, mas é necessário mesmo, precisa. E o seu corpus é gigantesco, assim, quando a gente lê a sua tese e vê o tanto de material que existe, que você ainda precisou de ir lá e recortar mais ainda, né? Encontrar formas de lidar com esse material que é tão extenso, né? Porque você trabalha com muitos anos no seu, né, no seu levantamento, você trabalha de 78, né, até 2018. Olha que extensão, assim. Então, trabalhar com esse volume de material também exige uma certa organização e uma destreza para lidar com ele, né? Como é que é fazer esse trabalho, que é meio manual também, né, de organização do material, que às vezes tem gente que deve ficar meio perdido, falando: meu Deus, tem tanta coisa para eu estudar, socorro. Bom, envolve, como você falou, envolve ali muito trabalho, muitas lágrimas, né? Muito sofrimento, a gente sofre. Eu teve momentos que eu fiquei desesperada. Eu falei, não, eu não vou mais, eu não vou dar conta, é muita coisa. Porque é o que você falou, foi de 78 até 2018. Aí eu tinha alguns eixos temáticos, que são eixos temáticos que falam das minorias de gênero e sexuais,
né? Não porque o debate sobre gênero se restringe a esses eixos, mas porque é nesses eixos que me parecia que concretamente poderiam aparecer mudanças discursivas na cobertura da imprensa. Então, a imprensa, talvez eu pudesse perceber ali uma mudança na forma de enunciar, por exemplo, matérias sobre o Dia Internacional da Mulher, ou nas matérias sobre políticas públicas de gênero, né? Esses eixos me deram uma certa concretude, isso já foi um recorte, foi difícil chegar a esse recorte, porque eu parti das questões identitárias para questões identitárias do gênero, ou em gênero, no gênero, né? E aí tive que recortar esses eixos identitários, que foram 5, e aí levantar as matérias, né? Eu cheguei a pensar inicialmente em ler todas as edições dos jornais inteiramente para achar as matérias. É impossível, eu até fiz uma conta. Quantos minutos eu leria para ler cada edição, quantas edições eu... Não daria, eu estaria até hoje só lendo, né? Então eu usei, essa foi a parte acho que menos manual, eu usei os motores de busca dos jornais, eles têm os acervos digitalizados hoje, isso ajuda muito a gente, né? E aí coloquei as palavras-chave, levantei as matérias por aí. Eu procurei nas capas também, né? As capas aí eu fiz manualmente porque achei que valia uma atenção. Essas datas fixas, como o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, eu olhei todos os anos a capa do dia da data e do dia seguinte para ver matérias que tivessem chamada de capa, porque o que está na capa é mais relevante para o jornal, então achei que valia essa dedicação, né? Até na época tive uma orientanda de iniciação científica, que hoje faz iniciação científica comigo, que me ajudou nesse levantamento, porque sozinha era muito difícil, eu teria ficado doidinha sem a ajuda dela, a Heloísa, maravilhosa, minha aluna querida e maravilhosa. E aí eu consegui levantar as matérias, mas eram 712. É muita coisa. A gente fez uma tabulação, eu consegui classificar matérias em tabelas, né? Isso me ajudou a ver mais ou menos assim o que eu tinha ali. Quais editorias as matérias foram publicadas, né? Quais as datas, identificar mais ou menos os enfoques, me deu uma noção do todo. Tem até um capítulo na tese em que eu falo um pouquinho sobre esse todo, né? Então, eu li tudo e a partir dessa tabulação eu fui apontando, mas ainda não no nível discursivo, porque aí não daria para fazer com tantas, no nível mesmo assim dos conteúdos ou dos discursos circulantes com os quais essas matérias dialogavam, né? Um nível mais inicial, que foi o primeiro contato que eu tive ali analítico com o corpus, né? E aí eu fiz sobre as 712, claro que não falando assim de todas elas, porque não daria, mas a partir da leitura e da tabulação eu percebi regularidades. Então, tendências, né? Acho que tendências é uma boa palavra. Tendências em cada período, né? Então, eram 40 anos. A gente percebia ali que mudava de uma década para outra, que mudava de um período para o outro. Os assuntos, os temas, as editorias em que aquelas pautas relacionadas a esses temas apareciam. E eu fiz esse capítulo. Isso me ajudou muito, Sofia, assim, a ter um contato com o corpus, né? A ter de fato, um manejo do corpus, entender o que estava ali, conhecer um pouquinho melhor, né? Eu acho que se eu só tivesse lido e não tivesse escrito, eu teria me perdido, né? E aí, no último capítulo da tese, aí eu tive que fazer um recorte. Porque aí eu tinha que olhar os discursos mesmo, né? Eu usei uma metodologia, uma teoria metodológica do Dominique Manguenot, né? Que é um analista do discurso francês. E ele propõe que a gente tem que olhar para identificar a formação de um discurso, as regras de formação, ou seja, né, qual que é a lógica ali interna na formação de um discurso, a gente tem que olhar em várias camadas. Não pode olhar só no plano dos temas, que é o que um monte de gente faz, né? Às vezes, estou analisando o discurso e analisa só os conteúdos. Os conteúdos são uma parte do discurso, mas não a única. Então, eu olhei essas várias camadas, só que aí não dava para fazer isso nas 712 matérias, né? Mas como eu tinha conhecido, eu já estava mais íntima, né, dessas matérias, eu recortei para 60, né? E aí foi realmente um recorte manual qualitativo, assim, a partir daquelas tendências que eu tinha identificado, eu fui selecionando reportagens, e aí eu fiquei só nas reportagens mais profundas, mais longas, nos cadernos especiais que rendiam mais uma análise, né? Eu fui selecionando aquelas que interessavam, que mostravam um pouquinho pontos de virada na construção dos discursos, né? Essas tendências. E aí eu fiz essa análise. Então é um processo que eu acho que trabalhar com corpo, com cora grandes assim, requer isso, né? Requer vários níveis de entrada, vários níveis de profundidade, você tem que ir se familiarizando com aquilo, né? Recortando, mas não pode ser um recorte arbitrário.
Você precisa também recortar dentro do que é representativo no seu corpus. Aí tem que conhecer o corpus, né? Mas eu gosto de trabalhar com esse tipo de corpus. Eu reclamo, a gente sofre, a gente chora, a gente fica desesperada, mas eu gosto. No mestrado também foi um corpus grande, na iniciação científica também, né? Eu gosto bastante. Bom, no seu doutorado, né, você coloca nessa questão da gênese dos discursos, né, principalmente nessa questão dos discursos que estão relacionados às políticas identitárias, a importância da mediação nesse processo de gênese dos discursos, né? E a gente, no nosso artigo sobre o Belo Recatado do Lar, também trabalhou um pouco com essa questão, né, esse conceito da mediação, que para nós também foi muito importante para pensar, né, nessa presença online, né, dessa reação ou nesse movimento online em resposta ao artigo da revista Veja sobre a Marcela Temer, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho, né, como você pensa esse conceito da mediação relacionado aos discursos e às transformações no discurso, seria legal. Tá bom, Sofia. Bom, na verdade, assim, né? Só para ter que sempre voltar um pouquinho. O Manguenot, a teoria do Manguenot, que é uma teoria assim, muito interessante, a gente consegue aplicar uma palavra ruim, mas a gente consegue pensá-la, né, em várias manifestações discursivas contemporâneas. Para ele, a ideia de que a gênese do discurso sempre tem que ser pensada não como discursos que nascem de maneira independente um do outro. Um belo dia nasce um novo discurso, não é isso, né? Mas um discurso sempre nasce do diálogo com outros discursos, né? Sempre nasce de uma interdiscursividade. Ele até tem uma proposta, uma tipo de leitura parecida com o que outras teorias do discurso propõem. Então, quando a gente pega a teoria do círculo de Bakhtin, por exemplo, os trabalhos do próprio Bakhtin, do Voloshinov, você tem também uma valorização de uma perspectiva lógica, né, nos termos russos, ou uma perspectiva de interdiscursividade ou de intertextualidade ali, que é muito significativa, né? O Manguenot, e no livro Gênese dos Discursos ele mostra isso, ele está interessado em ver como os discursos nascem, né? E que até uma questão que é relativamente uma diferença, né? Ali um ponto em relação ao trabalho do Foucault, com o qual o Manguenot trabalha, porque o Manguenot está preocupado nessa questão da gênese do discurso. E ele localiza então a gênese na interdiscursividade, os discursos não nascem de maneira independente um dos outros e depois são postos em relação, que é um olhar que muitas vezes a gente tem, né? A gente tende a ter uma armadilha fácil, a gente pega dois discursos e depois põe em relação como se eles tivessem surgido, né, de maneira independente. E não, para o Manguenot essa relação já é uma relação de gênese, portanto, né? Só que o processo de gênese que ele descreve ali é um processo de gênese bastante específico, de novo, para o tipo de corpus que o Manguenot analisa. Ele escreve esse livro analisando discursos do campo religioso. Então, ele pega dois discursos do campo religioso, o discurso do jansenismo e do humanismo devoto, e vê como esses discursos, claro, interagem no espaço discursivo, no campo discursivo, mas como eles nascem ali a partir de uma polêmica, uma relação de polêmica entre eles, né? Tem um discurso primeiro, um discurso segundo, e aí a partir de ele chama de uma interincompreição, né? Ou seja, a partir de uma, entre aspas, distorção do que seria o discurso primeiro, até como forma de marcar uma oposição em relação ao discurso primeiro, surge o discurso segundo, que eu acho que é muito que a gente vê, por exemplo, no caso do politicamente correto, que não é um discurso coeso, mas enfim, né, uma série de manifestações culturais que se costumam identificar como politicamente correto, e essa gênese que a gente tem, sobretudo nos anos 2000, de um discurso que se quer definir como politicamente incorreto. Né? E ele se baseia fundamentalmente numa incompreensão do que seria o discurso primeiro. Né? Ele se baseia justamente na identificação de uma identidade discursiva, de um discurso primeiro, e ele se coloca como numa relação de oposição. Então, assim, tudo aquilo que o discurso eu não vou ser, eu vou ser o contrário. Né? Acho que nesse contexto de debate público polarizado que a gente tem hoje, tem um monte de exemplos até não poder mais, né? E aí o Manguenot está vendo isso. Ele vê ali dois discursos polêmicos, como um surge a partir do outro, segundo esse processo. E eu fui com a teoria do Manguenot olhar lá meu corpus, feliz, contente, não encontrei isso. Né? Encontrei, claro, a interdiscursividade,
Encontrei discursos ali que se conformam no campo jornalístico sobre gênero, sobre identidade. Num dado momento, esses discursos eles alcançam uma certa unidade, nos anos 2000, 2010 principalmente, surge uma forma específica por meio da qual os jornais de referência começam a falar sobre esses temas, ou em relação a esses temas, ou se colocam nesse debate, porque não é só falar sobre, ele se coloca no debate a partir de uma identidade ali discursiva, né? Mas eu não vi essa gênese que o Mangueno fala. Né? E aí eu pensei, bom, então acho que a chave, a questão de novo é o corpus. O Mangueno trabalhou com um corpus que é muito diferente do meu. E aí eu voltei, li o livro do Mangueno, ele fala isso, olha gente, esse tipo de gênese aqui que eu tô vendo, da polêmica, serve para o meu corpus. Outros corpora requerem outros tipos, talvez, de percepções, né? E aí que eu percebi que o tipo de relação que está na base da gênese desse discurso no campo jornalístico é uma relação de mediação, não de polêmica. Não é que um discurso marca uma oposição radical em relação a outro, não é isso, mas é que o campo jornalístico ali negocia entre vários discursos que são importantes para o campo jornalístico, sobretudo esse de referência, então os próprios discursos, né, do próprio jornalismo, que tem que ser imparcial, que tem que ser objetivo, ele vai falar de questões que envolvem discursos de militância, mas ele não pode ser isso, mas ele também tem que ser alinhado a essas causas, porque senão ele vai ser contestado nas redes, né? Tem ali, sobretudo, no campo jornalístico discursivo atravessando, e deste campo discursivo, né, deste pedaço do campo discursivo que eu analisei, discursos econômicos, discursos liberais, discursos neoliberais, sobretudo, né? E esses discursos, eles aderem a discursos do feminismo, sobretudo, e também discursos, né, ligados ou sobre questões LGBT. Tem várias teóricas que fazem essa crítica hoje a essa aderência, né, um discurso feminista que ele se torna pró-capitalismo, ou pelo menos que ele não é crítico ao capitalismo, que ele também é liberal ou neoliberal. E é essa forma, esse arranjo que cola mais no campo jornalístico, assim. Porque ele tem uma identidade maior com posições enunciativas que já são predominantes nesse campo. Então, o jornalismo como instituição, né, ou as posições enunciativas que estão ali, vão enunciar de uma forma diferente sobre esse tema, mas, então, de certa maneira, surge ali uma identidade discursiva, né? Eu falo na tese que surge uma formação discursiva jornalística de gênero, de identidade, identitária de gênero, mas essa formação discursiva não nasce como aquelas que o Mangueno analisou. Ela não nasce na polêmica com outras, ela nasce num arranjo, numa mediação, numa combinação de restrição que vem de discursos econômicos, que vem de discursos, sobretudo, de matriz neoliberal, que vem de discursos também políticos, é claro, né? E aí é nesse combo que essa formação se surge ali. Então, aí, nesse caso, eu vi a mediação, eu tentei ver a mediação como um processo interno ao discurso, que acho que aí no nosso, um pouquinho diferente do nosso artigo, né? Lá no nosso artigo, trabalhou com Silverstone, né? Então, essa ideia da mediação como um diálogo expandido que se coloca em relação ao lugar da produção, em relação ao que não está ali exclusivamente. E eu tentei, né, vamos ver, né? Eu ainda estou pensando se deu certo, se não deu certo, a gente sempre fica em dúvida com a nossa tese. A gente olha para a tese e fala, pera, né? Será que eu poderia ter pensado diferente? Mas o que eu tentei mostrar ali é que existe um processo de mediação interna ao próprio discurso, que se coloca, portanto, no próprio lugar do texto ou do discurso no arranjo com outros discursos, né? Que é uma coisa também bem parecida com a perspectiva do círculo de Bakhtin, né? E eu tentei analisar isso neste caso específico do campo político. Então, eu acho que talvez o Mangueno falou muito bem ali da gênese dos discursos religiosos, mas quando a gente pensa a gênese de discursos no campo midiático, ou nos campos midiáticos, a lógica é aquela do Mangueno, necessariamente. É uma lógica de interdiscursividade, claro, como algo que é fundante do discurso, mas não é na chave sempre da polêmica, talvez tenha outras lógicas também que a mediação que se colocam ali. Bom, pessoal, quem está assistindo a gente agora pode colocar aí nos comentários se tiver alguma pergunta para a Nara sobre a pesquisa dela, sobre as questões que a gente está conversando aqui. E eu vou aproveitar então para pegar uma pergunta aqui que foi colocada pela Natália, que ela acha que ela fez uma relação aqui, né, da sua pesquisa sobre o politicamente correto
com a questão que hoje, né, é muito presente aí nas mídias, principalmente no que diz respeito às relações nas mídias digitais, né, que é a cultura do cancelamento, né, que hoje em dia vem sido muito comentada e nas últimas semanas, no último mês, tem chegado até na mídia de referência, né? A própria Folha de São Paulo fez alguns artigos sobre o tema e tal. Então, como é que você vê a relação, né, dessa... Existe talvez alguma relação do que havia, né, no politicamente correto e que desemboca hoje no que a gente tem chamado de cultura do cancelamento? Olha, essa é uma pergunta excelente, né? Eu me pergunto isso quase diariamente, justamente com esses discursos que nascem nas mídias, né? Eu tô vendo aqui pelos comentários que a ISAF está nos acompanhando, então até um pouco constrangida que a ISAF é a grande, né, diva dos estudos dos influenciadores, da internet, do cancelamento. Mas eu acho que, assim, né, do ponto de vista dos discursos, não é? Eu acho que a gente pode pensar várias relações, né? Eu acho que existe uma relação, por um lado, que é a relação dessa centralidade que questões de identidade assumem no debate público, né? A gente tem isso no debate político e a gente tem isso no debate público. O politicamente correto faz parte desse caldo discursivo, tanto os que a gente chama de politicamente corretos ou que se colocam contra o politicamente correto, importa é um caldo ali, né, de discursos, muitos deles que não se compreendem, que são simulacros uns dos outros, como diria o Manguenot, né? E eu acho que essa questão da cultura do cancelamento nasce disso, né? Tá ligada a esse caldo discursivo, que é um caldo discursivo complexo. Eu acho que também tem um outro componente aí, que é uma questão da própria situação concreta de interação em que as pessoas se engatam quando estão nas redes sociais digitais. Então, eu acho que quando as pessoas estão nas redes sociais digitais, aí eu vou pensar bem a partir materialista do discurso, bakhtiniana mesmo, né? Quer dizer, essa situação de interação da rede social, né, que tem ali gêneros discursivos e que tem uma situação concreta de interação, também determina como essa interação se constrói. Então, eu acho que não é simplesmente que os discursos identitários, o politicamente correto desembocam nisso do cancelamento, mas eu acho que há uma relação entre uma discursividade, né, ou seja, um jeito de entender o mundo, um jeito de fazer sentido no mundo, que é, por um lado, muito interessante, que é a ideia de que as pessoas, os grupos, nós, enfim, os usuários das redes, não aceitam as manifestações, né, sobretudo manifestações que podem ser problematizadas do ponto de vista de serem preconceituosas e tal. Então, há uma mudança da própria forma como a discursividade vem uma série de atos de discurso, uma série de manifestações, um posicionamento crítico, o que, claro, é muito interessante. Dança, portanto, na cultura de como as pessoas se manifestam em relação às mídias, em relação, né, a uma série de outros discursos, que já estava lá no Bela Recatada e do Lar também, mas a Veja não foi cancelada na época, né, Sofia? Ela teria sido hoje, na época ela não foi cancelada. E aí eu acho que a mudança é uma mudança que tá... Não é? Ela teria sido e não foi. Uhum. E na verdade é interessante, porque se ela fosse cancelada, a gente teria tido todas aquelas manifestações nas redes, talvez. Talvez o cancelamento implicasse num silenciamento daqueles debates e não numa expansão do debate como a gente teve. Então, eu acho que são dois processos distintos. Né? E aí me parece, mas eu tô chutando, viu, gente? Assim, é totalmente uma coisa meio intuitiva no momento, mas eu acho que tem a ver não só com essa discursividade, então, tem a ver com uma certa lógica de processamento, de atuação, uma certa prática discursiva. O cancelamento é uma prática discursiva que está ligada a essa situação de interação específica das redes sociais. Há um botão lá para deixar de seguir, que basta você apertar um botão para bloquear a pessoa, né? Então, eu acho que há uma conjunção de duas coisas. A questão das plataformas, uma certa lógica das plataformas, por um lado, né? E até uma tentativa das pessoas de não tentarem dar audiência para esses sujeitos que são cancelados. Então, eu cancelo porque eu não quero dar audiência, porque de alguma maneira as pessoas percebem que interagir é bom para aquela pessoa, né? Então, eu acho que nesse sentido tem tudo a ver com as teorias, com as questões da influência na rede, né? A ISAF está aqui de novo,
questão da influência na rede, acho que é super importante para pensar, mas tem também essa discursividade. Eu acho que são as duas coisas. Uma discursividade ligada a uma mudança da postura dos públicos em relação aos discursos em si, que já estava lá no Bela Recatada e do Lar, mas também uma lógica da plataforma, que as pessoas interiorizam, enfim, ou que sustenta um outro tipo de interação, que é essa do cancelamento. Mas eu acho que é uma pesquisa importante de ser feita, né? Eu fico super incomodada, assim, né? É um processo complexo para a gente entender, discutir, se posicionar sobre. Sim, é um processo bem complexo, que eu estou, no momento também, ainda não consegui formar uma opinião muito bem definida sobre isso, mas realmente me despertou esse mesmo interesse que despertou em você na relação com o Bela Recatada do Lar e com o que a gente tinha escrito lá naquele artigo, né, que foi, na nossa análise, um processo muito de afirmação, né, uma prática ali discursiva de afirmar uma posição, de afirmar modos de ser mulher, né, afirmar posições sociais ali, e ao invés de fazer essa negativa, né, do cancelamento, que é meio que assim, acho que é um processo quase que inverso, assim. Em um você reafirma ou afirma o seu lugar, e no outro você fala, não, esse lugar aí tá um pouco errado, você acha que esse lugar não tá legal, né? Então eu só acho que tem um pouco essa Isso, oposição, assim, dos dois casos, né? com certeza, eu acho que é isso, né? E acho que tem uma diferença também, que é quando surge essa expressão, a cultura do cancelamento. Né? Assim como você já tinha uma série de disputas em torno dos modos adequados de se anunciar sobre grupos estigmatizados. Né? Antes de ter a expressão politicamente correto, quando surge essa expressão, esse tema fica mais central no debate, ele ganha invisibilidade. Então, acho que ainda é uma outra questão que é o que significa essa expressão cultura do cancelamento, como ela circula, né? E que também em que lugares ela circunscreve não, coisas distintas, né? Tô vendo aqui o comentário da Rosana, eu acho que isso tem muito a ver. Você só cancela se você é público, se você, né, se você tinha uma relação ali, uma forma de um vínculo, né? Então eu acho que, claro, né? A reação ali em relação à Veja veio de fora, de muitas pessoas que viram a matéria e acharam aquilo horroroso, mesmo que não fossem necessariamente leitores ou leitoras da Veja, né? Acho que essa também é uma mudança interessante, né? A gente também tem, acho que o cancelamento ele acontece mais em nichos ou em grupos circunscritos, assim. Mas me parece que fundamentalmente eu chutaria, se eu tivesse que chutar, é um chute, né? A gente não tem que fazer isso na pessoa conversando, então tudo bem. Eu chutaria que são reações que têm a ver com formas diferentes, práticas discursivas diferentes, gêneros discursivos diferentes, em relação ao mesmo tipo de incômodo, situações de interação diferentes, portanto, e também práticas ou gêneros discursivos que determinam um tipo de reação ou outro, assim. Mas é um tema a ser estudado. Uma questão que a Rosana tinha levantado aqui um pouco mais cedo na hora que você estava explicando, né, como você adaptou, digamos assim, ou você repensou, né, a proposta do Manguenot sobre a gênese do discurso, porque o seu corpus era diferente do corpus dele, né? Eu acho que traz uma questão importante para a gente na área da pesquisa, né, acadêmica, que é a questão de você perceber, às vezes, ter essa sensibilidade, né, de não se deixar engessar por um método, por um pesquisador que veio antes, pelo seu referencial teórico, enfim, né, e deixar também essa conversa, né, com os objetos empíricos, com o corpus, né, para que surjam ali novas possibilidades, né, Nara? O que você acha sobre isso? Ah, eu acho que isso é fundamental, assim, né? Eu acho, na verdade, pelo menos para mim, meus processos de pesquisa sempre foram assim, né? O próprio objeto, ou o próprio objeto empírico, o próprio corpus, ou o próprio problema de pesquisa, porque a gente quer responder alguma coisa, por isso que a gente pesquisa, né? A gente pesquisa porque a gente quer entender, a gente tem uma pergunta. E são essas questões que eu acho que puxam as teorias. Claro, eu acho que se você está habituado a trabalhar de teoria
se você se inscreve em um lugar teórico epistemológico, isso também determina os problemas que você vai enxergar. Eu enxerguei ali problemas discursivos porque esse era o tipo de teoria com o qual eu estava ali mais habituada, né? Mas acho que então tem uma questão aí que é de partida de um lugar teórico epistemológico, mas também existe esse retorno, né? De você permitir que essa materialidade também mude o tipo de teoria que você vai usar, ou que você coloque a teoria em diálogo com o objeto empírico, né? Porque se a gente só fizesse pesquisa para conceito e aplicar, acho que não teria tanto sentido, não teria tanta graça, né? Talvez fosse mais fácil, mas também não fosse tão interessante. Então, nesse ponto, o Manguenot, ele é muito generoso, né? Porque lá no livro dele, ele deixa essa brechinha, ele mesmo fala, olha, talvez não seja assim para todos os discursos, né? Eu passei a gostar muito mais do Manguenot depois da tese, porque eu vi que ele foi generoso nesse ponto. Ele diz, olha, talvez não sirva para o teu corpus, né? Talvez o quanto será que o meu corpus também não influenciou essa conclusão? Agora talvez levem a outras conclusões. E acho que ter essa abertura é fundamental mesmo, né? Porque aí você dialoga, você consegue dialogar ali, né? Colocar em diálogo uma teoria, uma perspectiva teórica, metodológica, com também né, material que você está ali analisando. Então, acho que isso é fundamental. É difícil, porque às vezes parece que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você chora, você fica desesperado. Ai, meu Deus, não tá dando certo. Eu queria ver a teoria ali aplicada direitinho. Vamos ver, né? E acho que a gente raramente vê, na verdade. Pesquisa é uma coisa que tem seus altos e baixos, e acho que a gente tem que saber ser um pouco generoso com a gente mesmo também, sabe? O Mangue não foi generoso, mas a gente também tem que ser generoso conosco quando a gente está fazendo a pesquisa, sabe? Acho que nós, pelo menos eu te conheço, eu posso falar isso. Nós somos pessoas exigentes assim, eu estou comigo mesma, você com você mesma. Então eu acho que isso também na hora da pesquisa, isso pode gerar essas aflições, mas a gente aceita e vai mudando e tal. Então, acho que é Com um certeza. processo. E agora que você já É uma defendeu, como transformação, está? né? Tá uma ressaca de fim de pesquisa? Como está aí a sua vida pós-defesa? Tá dando um tempinho? Bom, ó, teve um momento ali, eu acho, um mês depois de defender, que eu dei uma, né, uma arejada. Falei, não quero nem ver mais a tese. E agora já voltei, já mexi, já estou editando, né? Já estou, enfim, pensando no que eu posso publicar para aquilo. Acho que é normal esse processo de se distanciar e depois voltar, né? Acho também que a gente não consegue, a gente se sente mal se a gente fica sem pesquisar, sem estudar alguma questão ali, né? Eu montei agora, estou montando um projeto de pesquisa novo, estou montando um projeto de pós-doc, que ainda não estou divulgando, porque ainda está aqui ainda em fase de elaboração. E estou também estou iniciando um projeto novo no programa, né, no PPG Com da Embi, que é sobre os discursos humorísticos em plataformas digitais, principalmente YouTube. De novo, estamos dialogando num tema de pesquisa, né, Sofia? Estamos juntas aí nos estudos do YouTube, mas não necessariamente só, né? Me interessa também, de novo, pensando nessas mediações, nesses diálogos, como é que esses diálogos se colocam em relação a essas expressões humorísticas, justamente porque as expressões é um espaço de disputa discursiva. Me parece que ali a gente tem uma série de disputas discursivas que são marcadas. O humor, ele é um campo problemático, né? Ele é um campo problemático aos olhos da crítica, tradicionalmente, historicamente, ele é um campo problemático do ponto de vista das representações, né? Só que redes sociais ele vai ser constantemente tensionado pelas manifestações, não é mais o programa televisivo que está lá, né? E as pessoas podem não gostar de uma representação, de um estereótipo, mas aquilo morre daquele jeito, ou então a reação vem muito tarde, a reação ali é imediata, né? Então eu estou caminhando por este novo terreno aí, ainda tateando, né? Com certeza vou me transformar muito nessa pesquisa, porque a pesquisa é assim, mas né, acho que as nossas inquietações de fundo não mudam, então me preocupa justamente essas questões de discurso, né, de construção dos lugares enunciativos, das posições polêmicas, né, das representações, dos estereótipos, como isso se coloca nesse campo, que é um campo complexo, né, do Bom, acho que cancelamento. nós podemos ir
E do cancelamento. É verdade, o humor é um campo aí que pode gerar Altamente cancelável. altamente cancelável. Bom, acho que a gente pode ir encerrando a nossa conversa por aqui, porque nosso tempo está acabando aqui no Instagram. Mas a gente pode conversar continuar essa conversa nas redes, né? Pessoal que está assistindo, por favor, acompanhem a produção do Midiato em todas as mídias digitais. Estamos no Facebook, temos podcasts, temos YouTube, temos aqui no Instagram, fazemos postagem constantemente sobre o que nós estamos produzindo. Para fazer uma autopromoção, esse artigo meu e da Nara sobre o Bela Recatada e do Lar está num e-book que é gratuito, disponível lá no site do Midiato, que é usp.br/Midiato. Então, se vocês quiserem, podem conferir por lá, baixar o e-book, vale a pena. E também, né, estamos fazendo aí um ciclo de leituras críticas baseado em artigos da revista Rumores, que é a revista publicada pelo grupo, né? E então as participações estão abertas, porque nós estamos fazendo online, né, pelo Google Meet. Então, se você gostaria de participar, talvez assistir, conhecer um pouco mais sobre o grupo, é aberto o convite aqui para quem quiser. É só se inscrever por um formulário que também está disponível lá no nosso site, tá bom? Então, quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, serão todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. E nós vamos ficando por aqui. E nós nos vemos, né, em breve em mais lives e nas redes por aí, tá bom? Um beijo para todos, boa noite. Boa noite, Nara. Boa noite, pessoal que estava aqui até agora. E até a próxima. Tchau, Sofia. Boa noite, pessoal. Obrigada por tudo.